Timão na Net, o canal da Fiel. Se inscreva para ficar atualizado com o melhor conteúdo. O Corinthians tem mostrado sinais de evolução, especialmente após a chegada de novos reforços. Recentemente, o time venceu o Atlético por 3-0, mas a partida revelou algumas dificuldades, principalmente no primeiro tempo. A equipe tem enfrentado pressão para sair da zona de rebaixamento, o que tem gerado ansiedade e nervosismo entre os jogadores. O técnico Ramon Dias tem utilizado um esquema 4-4-2, com um losango no meio-campo. Essa formação tem sido eficaz em alguns jogos, como na vitória contra o Fortaleza pela Sul-Americana. A trinca de volantes formada por José Martínez, Breno Bidon e André Carrillo tem dado solidez defensiva, enquanto o Igor Coronado atua como o 10, criando jogadas para os atacantes, Yuri Alberto e Romero. A chegada de jogadores como Memphis Depay e Igor Coronado tem sido crucial. Mesmo sem estar na forma física ideal, Depay já mostrou seu potencial. Organização tática. O time tem mostrado uma boa organização defensiva e capacidade de pressionar o adversário. Especialmente em jogos importantes, a pressão para sair das últimas colocações tem afetado o desempenho da equipe, resultando em erros de passe e decisões precipitadas. Apesar de mostrar evolução, o Corinthians ainda precisa melhorar sua consistência ao longo dos jogos para evitar oscilações de desempenho. O Corinthians tem potencial para surpreender no final da temporada, tanto no Brasileirão quanto nas competições de mata-mata. A equipe está a 4 jogos de ser campeã, tanto na Copa do Brasil quanto na Sul-Americana 1. No entanto, a luta para sair da zona de rebaixamento no Brasileirão ainda é um desafio significativo. Vamos analisar o clássico entre Corinthians e São Paulo, um dos confrontos mais tradicionais e emocionantes do futebol brasileiro. Pontos-chave do confronto: pressão e nervosismo. O Corinthians precisa lidar com a pressão de sair da zona de rebaixamento, o que pode afetar o desempenho da equipe. Consistência tática. O São Paulo tem mostrado um futebol mais consistente e organizado, o que pode ser decisivo no clássico. Jogadores-chave. A atuação de jogadores como Lucas Moura pelo São Paulo e Memphis Depay pelo Corinthians pode ser determinante para o resultado final. Falando do São Paulo. O São Paulo, por outro lado, tem se mostrado mais consistente. Sob o comando de Zubeldia, o time tem demonstrado um futebol organizado e eficiente, o que o coloca como favorito para este confronto. A equipe tricolor tem jogadores experientes e de qualidade, como Lucas Moura, que recentemente teve uma atuação de destaque na Copa do Brasil. Jogando fora de casa, o São Paulo deve adotar uma postura cautelosa, controlando a partida e buscando a vitória nos momentos finais. Expectativa. Espera-se um jogo equilibrado, com o Corinthians tentando impor seu ritmo em casa e o São Paulo buscando controlar a partida e explorar os erros do adversário. A tensão e a rivalidade histórica entre os clubes certamente adicionarão um tempero extra ao confronto. Qual é a sua expectativa para esse clássico? Deixa aqui nos comentários. Agora, fique com a resenha do jogo Timão contra Fortal. Exibição de gala, porque ganhou muito bem no Castelão e ontem segurou o 0-0 no primeiro tempo, quando Fortaleza pensou que sairia, perde um gol com o Renato Kaiser, vem 3 do Corinthians. O Corinthians tinha perdido um com o Coronado e naquele... e aí criou a chance, foi lá, fez. Romero tá iluminado, o cara tá fazendo um gol atrás do outro, é o artilheiro da Arena Corintiana, é um cara que chegou a 62 gols com a camisa do Timão. O Yuri Alberto assistente, participando, Memphis Depay com assistência, Pedro Henrique, que ninguém falava nele, apareceu, e o Coronado outra vez se manifestando pro gol, Rony. Foi, e o meio de campo fortíssimo, né? Esse Martinez aí, que jogou ontem. No começo até deu uma mastigada no posicionamento, a bola deu uma mastigada no pé dele. Depois, quando engrenou, ele e o Carrídio ali, o pessoal falou que era o Carilho, não, é o Carrídio. O Carrídio fez a diferença, porque o Corinthians ganhou o jogo, esses 2 jogos praticamente, de uma forma até intensa em cima do Fortaleza, porque o meio de campo foi muito atuante. E no segundo tempo, quando o Vojvoda mexe
e coloca o time dele pra cima, porque ele foi atrás do resultado também, ele quis brigar de igual para igual. Que ele fica com 3 zagueiros e 2 ali na sobra, o Ramon Dias mandou abrir. Falou, ó, pegou o Yuri, abre, vocês vão correr mais, mas depois eu tiro, tipo assim. Então quando o Corinthians abriu os alas e fez o time jogar aberto, aí abriu a caixa de ferramenta e fez a diferença. Agora, se você for analisar no todo, nesse mata-mata, o Fortaleza também entregou, porque o Fortaleza brigou. Nos 2 jogos o Fortaleza brigou, teve condição de sair na frente, a mesma coisa aconteceu ontem, só que é um time que briga muito, um time que já é conhecido pelo Vojvoda, mas o Ramon Dias colocou todo mundo no bolso, porque ele fez um esquema tático que surpreendeu até a gente na rádio ontem. Ela estava falando com o Ulisses, eu falei, ó, ninguém colocaria um time desse se não tivesse bem treinado. E o Ramon Dias ele está criando aquele losango, né, no meio, então isso aí funcionou, porque ele já chegou a jogar algumas partidas com 3 zagueiros, mudou o esquema tático, e aí a mão do treinador e dos 2 treinadores, por isso Ramon e Palilo. Isso, Ramon e Palilo, né, que eu falei aqui que era é bom ter 2 treinadores que conhecem o Riscard. Sim, e da intensidade, né, e quando ele pediu jogadores, que a gente falou aqui que, pô, assim, quem que vai chegar para arrumar essa cozinha do Corinthians ontem, até banco tinha. Então, parabéns também ao soldado, que não é mais soldado, já subiu a patente, e também o Palilo, que, né, quando é para ser expulso, quem vai é ele. Agora, Everton Guimarães, será que ele vai reconhecer essa superioridade do Corinthians? Mais um pra gente. Everton, aquele boa tarde, eu sei que você deve estar bem tenso, bem envolvido com Atlético e Fluminense, mas o Corinthians sacramentou, é semifinalista. Como sempre, lá, sempre de fralda. Super tranquilo. Super tranquilo. Renata, deixa eu dizer uma coisa em rápidas palavras aqui. Eu reconheço sim a superioridade do Corinthians, mas o Vojvoda conseguiu no Brasil inteiro, do Oiapoque ao Chuí, algo que é muito mais importante do que se ele conseguisse um grande título internacional pelo Fortaleza, que é a proteção de todos da imprensa do Brasil. Porque foram os 2 maiores fracassos do Vojvoda dirigindo o Fortaleza. E se é qualquer outro treinador, se é o Milito que toma 5 do Corinthians, o Seabra que não está mais aqui, ou o Diniz que está aqui, se é o Tite, se é o Zubeldia, se é qualquer um que toma 5 do Corinthians, hoje estaria demitido. Mas o Vojvoda não. O Vojvoda não. Então, poupa o Vojvoda. Vojvoda, você fracassou, mas assim, miseravelmente, contra um Corinthians que está se ajeitando, tem um bom time, a atmosfera da arena, eu conheço bem, eu sei o que é, mas você fracassou miseravelmente, mas todo mundo está te poupando. Então você conquistou muito mais do que um título, a proteção da imprensa do Brasil inteiro, que hoje não moveu um pio para criticar o Vojvoda. É protegido da imprensa. Everton, o Vojvoda realmente é um cara que nós sempre elogiamos, até pela condição no Fortaleza, e agora vai ter que brigar pelo brasileiro, forte, porque está ali nas primeiras colocações, mas vai ter que também levar esse fracasso na Sul-Americana, porque no agregado foi 5-0 pro Corinthians, e lá no Castelão, Scarpe, agora falando muito sério, realmente o Corinthians não deu margens para o Fortaleza, que era muito mais elogiado do que o Timão. Um 3-0 contra o Lanterna, Atlético Goianiense, a gente pode até questionar se, será que esse 3-0 convence, não convence? Agora, um 3-0 contra o Fortaleza, que é time brigando lá pela liderança do brasileiro, um dos times que melhor vinha desempenhando também aqui no Brasil, ninguém pode questionar. Um agregado de 5-0, 2-0 fora de casa, 3-0 em casa, não dá pra questionar. Eu falei aqui ontem, e a gente vem falando há um tempinho também, sobre uma situação do Corinthians, de que quem imagina aquele Corinthians antes da janela, tá imaginando errado. É completamente outro Corinthians com as peças que o Augusto prometeu e trouxe. Ele falou, nós vamos trazer pelo menos 4 jogadores para chegar e jogar. E foi o que aconteceu. Foram até mais de 4 jogadores que chegaram para jogar realmente no Corinthians. Ele prometeu isso e é um Ramon Dias que finalmente está achando o time. O jogo de ontem do Corinthians, apesar de que em certo momento até o Fortaleza agrediu no comecinho do segundo tempo, ali daquele jeito, o Corinthians pouco sofreu também no jogo. O Corinthians soube controlar assim, os jogadores nitidamente ali no momento do time também, abraçando o momento da torcida. O Romero é um cara que a gente pode falar o que quiser dele também. O que quiser, de que não pode ter tanta técnica, não é o melhor jogador no drible, enfim. Só que se tem um negócio que o Romero a gente não pode questionar nunca, é a vontade dele. Porque o que ele entrega para o Corinthians há muito tempo, não tem como falar nada. Chico, o que mais chamou a sua atenção em mais uma grande vitória ontem? E quando você contrata para o teu time titular, que foi o caso citado pelo Sgarbi, você reforça o teu elenco.
E aí ontem, por exemplo, estava 2-0 e tudo bem que era um jogo em que visivelmente ele está olhando para o clássico também, ele coloca Rodrigo Garro e Memphis Depay. No segundo tempo o jogo já 2-0. Você hoje pode optar entre Igor Coronado e Rodrigo Garro. E eles até podem jogar juntos em alguns momentos de alguns jogos específicos ou até mesmo dependendo do adversário. Você tem hoje várias opções do meio para frente, por isso ele abandonou, na minha opinião, o sistema de 3 zagueiros. E o Losango, citado por você, foi o que amarrou o Fortaleza, tanto no jogo de ida, porque aí ele tem jogadores de marcação contra um meio-campo que joga, o Fortaleza é um time que joga, e nesse jogo da volta ele ainda deu o pulo do gato, que foi o Carrilho pelo meio. Porque o Carrilho, que a gente imaginava como um ponta, ele até começa o jogo aberto pelo lado direito, começa a cair por dentro para auxiliar o Rodrigo Garro. Depois ele inverte com o Bidon, pela esquerda, caindo por dentro também. E ele tem uma tentativa do diferente. Você vê que às vezes até ele erra o passe, porque o jogador não entendeu. O lateral não subiu, o Yuri Alberto não alcançou, porque ele tenta um passe mais difícil, marca muito bem também. É um jogador gelado, né? Muito maduro ali no meio. Então assim, Renato, um Corinthians muito consciente, que está crescendo na hora certa. Contra um Fortaleza que realmente acho que sentiu o desgaste da temporada em todas as competições. Boa, Chico. Timão na Net, o canal da Fiel. Se inscreva para ficar atualizado com o melhor conteúdo.